Nosso abraço fraterno a cada irmão, irmã que nos acompanha, que possamos nos conectar com o Mestre, levando nosso pensamento a Deus e tendo a certeza que estamos tendo esse amparo e que através da prece, sem dúvida, nós nos conectamos sempre com a espiritualidade amiga e que possamos agora ser conduzidos para que a gente possa trazer essa reflexão à luz da doutrina espírita, com todo amor, com todo respeito, e que para nós sirva para sermos cada vez melhores, acreditando sempre que estamos aqui para aprender. Acreditem, nós estamos tentando gravar pela terceira vez, porque esse tema, ele é um tema que entra a parte jurídica, a parte da psicologia e também a parte espiritual, a parte da doutrina espírita. E tá bem difícil fazer em 30 minutos, que é o que o meu celular aqui tá me permitindo. Então, é só para falar nesse sentido de que como existe como existe muita informação diante do tema que a gente vai falar, que é sobre a adoção. Mas vamos ser então mais práticos de repente, tentar ser, e deixar já a conversa aí, essa introduçãozinha aí de lado e partir já para o nosso tema. Antes também gostaríamos de dizer que é preciso ter muito respeito e muito cuidado com todos os assuntos. E em especial nesse, porque para falarmos sobre adoção nós precisamos falar sobre outros fatores, outros tópicos, Inclusive o abandono, a negligência. Mas a gente começa falando sobre família. E, muito resumidamente, então, sem falar metade do que nós estávamos falando, família é onde existe amor, onde existe respeito, e existem diversos tipos de famílias hoje. Também deveríamos falar que na família, apesar de ser onde existe amor, onde existe respeito, também há conflitos, e esses conflitos precisam ser trabalhados. Há muitos desgastes, sim, em algumas famílias que estão em desequilíbrio, mas a gente precisa entender que não é por obra do acaso que estamos juntos, é porque escolhemos, é porque é necessário nessa reencarnação que a gente possa estar aprendendo juntos. Afinal, na família também é uma escola, é um lugar de aprendizado. Raro é as vezes em que precisamos nos afastar, aonde de repente o ambiente fica muito tóxico, que acaba muitas vezes prejudicando mais do que trazendo um bem-estar, ou seja, às vezes acaba prejudicando até o próprio planejamento reencarnatório, acaba prejudicando a própria evolução daquela pessoa. Então, muitas vezes, infelizmente, quando o ambiente está tóxico demais, é preciso esse afastamento. O que acontece, em casos de crianças que são retiradas, nós vamos usar aqui as palavras que ditas, e que muitas vezes podem ser pesadas, mas nós vamos usar as palavras que são ditas, que a gente acaba escutando dentro de todo um processo assim, para adotar, Então, essas crianças muitas vezes são retiradas, por quê? Porque aquele ambiente estava mais prejudicando do que ajudando. As chamadas negligências. Só que é claro que não é assim, Aconteceu uma vez e já vai para adoção. Não. Muitas vezes existe uma equipe que trabalha para que possa orientar aquela família a voltar a ter um equilíbrio, para que essa criança, esses filhos não precisem sair.
A primeira tentativa é de que seja reestruturada essa família. Só que muitas vezes não é. Então, quando se percebe que vai ser pior, o que acontece? É retirado. Há várias tentativas, muitas vezes. Outras, em casos até de abuso, por exemplo, daí é claro, né, que não vai deixar tentar de novo, né? Não vamos fazer de novo acontecer um abuso para que possa ser retirado aquela criança daquele ambiente. Mas também, além dessa negligência, além desse fato que acontece, também existe já o abandono. O abandono é quando a mulher já, por conta própria, ela acaba entregando aquela criança, dizendo, eu não quero. Isso às vezes acontece de modo rápido, assim, já, né, no próprio hospital, e muitas vezes acontece já durante lá os primeiros momentos que a mulher descobre isso, procura uma equipe e diz assim, ó, eu não quero ter esse filho, né, explica os seus motivos, e aí ela é acompanhada por uma equipe, por psicólogos, por assistente social, para que possa ter certeza dessa sua escolha, né? Não é assim, eu não quero ter um filho, né? E já, então tá, teu filho vai para adoção. Não é assim. É tão lindo o trabalho dessas equipes, esses profissionais que trabalham, inclusive na entrega responsável, que se chama, né? Essa campanha, inclusive, que tem na parte aí do TJ, né, que se chama entrega responsável, é onde aquela mulher ela decide não ficar com a criança e acaba entregando essa criança para adoção. Muitas vezes ela é julgada. E é claro, né, irmãos e irmãs, que a gente fica pensando, poxa, mas não querer, né, isso para nós, principalmente para quem quer ser mãe, para quem quer ser pai, para quem ama os seus filhos, né? Muitas vezes a gente fica assim, ó, é um choque, né? Escutar algo assim. Mas se a gente for analisar por outro lado, existe uma certa responsabilidade dessa mulher que está fazendo isso. Porque o que ela está fazendo? Ela não está abortando. Então, essa equipe ela tem todo um trabalho de acolher essa mulher, de não deixar que cometa esse caminho que não tem volta, né? Porque acaba matando ali aquela criança. E a gente sabe, né, na visão espírita, o quanto isso complica, o quanto isso é um desgaste já no planejamento reencarnatório daquele espírito. E sem falar, né, nos débitos, né, nas dívidas, né, que acabamos criando em cometer tais situações, né, dívidas na verdade, né. Então essa é uma das propostas, né, do TJ, né, dessas entregas responsáveis, que muitas vezes a gente pode pensar assim, é difícil de entendermos, né, mas também se olharmos por outro lado, não está abortando, né, e muitas vezes está sendo sincero ao ponto de dizer, olha, como já escutamos em alguns relatos, já tem 2, 3, 4 filhos que estão nos caminhos da droga, não tem condições de estruturalmente, emocionalmente, acredita que aquela criança vai já estar no caminho, né, da drogadização, que vai passar muitas vezes por abusos, que vai passar por situações delicadas e acaba dizendo, ó, eu não posso amar agora, eu não posso cuidar agora, mas eu sei que tem alguém que cuide. Então isso aí é um fato que a gente tem que cuidar para não acabar não julgando.
Mas o que a gente precisa entender também é que nada é por acaso. E que assim como os pais biológicos, como filhos biológicos estão se encontrando, filhos adotivos com pais, né, que adotam também estão se encontrando. É claro que a temática talvez ela seja outra. É claro que a criança, por exemplo, que foi negligenciada, que sofreu abuso, esse espírito vai precisar ser trabalhado, né? Ele vai precisar ter todo um apoio que talvez outro não precisa. Mas como a doutrina, embora a gente não possa dizer, ó, aconteceu isso exatamente por causa disso, porque existe várias possibilidades. Claro que muitas vezes aquele espírito já, ele mesmo planejou que em algum momento de sua vida ele iria acabar sendo negligenciado e acabaria em outro lar. Mas também muitas vezes é por várias escolhas, pelo livre-arbítrio daquela própria família, né, que disse sim e que em determinado momento não conseguiu ali dar conta daquela situação, que estava piorando a situação daquela criança, e daí a espiritualidade com certeza sabe como encaminhar. Como também a questão do abandono, né? Quando aquela mulher deixa a criança no hospital e diz, eu não quero, pronto, eu não quero. Mesmo assim, é importante a gente falar também que mesmo assim essa mulher ainda tem alguns dias para contestar e também ainda ela é acompanhada por psicólogos, né? Não é assim, eu não quero, tá, teu filho vai, né? Não é. Existe todo um cuidado dessas equipes aí que trabalham em relação à adoção. Por quê? Porque a vida é uma vida, é um ser indefeso que está ali. Mas mesmo assim, até na própria entrega responsável, naquele momento em que a mulher decide entregar o seu filho, né, porque sabe que vai ser pior com ela, mesmo assim, aquela criança está sofrendo, está sentindo um abandono. Está sentindo um abandono. E isso é natural sentir isso. Por isso, mais uma vez, a gente vai encontrar o consolo na doutrina espírita, a gente vai encontrar o consolo através, né, de uma família equilibrada, de uma família que vai estar recebendo com todo amor, com todo carinho e com desejo de ser pai e de ser mãe. Porque lembramos que a adoção não é caridade. A gente não pode adotar uma criança porque a gente quer ser caridoso. A gente tem que adotar uma criança porque a gente quer ser mãe, porque a gente quer ser pai, porque a gente tem o instinto de paternidade, o instinto de maternidade, a gente quer isso, não por caridade. Por caridade está no próprio Evangelho, né? Onde fala dos órfãos, a gente pode fazer muitas outras coisas. Existem muitas pessoas que são madrinhas, que são padrinhos de crianças que estão no lares, que muitas vezes, por terem mais idade, não vão ser adotados, né? Infelizmente, existe um grande preconceito em relação a isso. Às vezes as pessoas acham que aquela criança que é mais velha, ela vai ser uma criança problemática. Mas por que pensamos isso? Por que existe esse pensamento? Porque aquela criança já passou por muita coisa. Por isso existe todo um trabalho de quando se adota, trabalhar com aquela criança, trabalhar as suas feridas, não esquecer o passado. Essa criança teve um passado, então é preciso trabalhar. E uma das ferramentas que hoje nós temos nos nossos próprios centros espírita é a evangelização espírita. É a evangelização espírita. Porque está trabalhando também, além de trabalhar a moral daquilo que o Cristo nos ensina, também está trabalhando muitas feridas naqueles seres, naqueles espíritos que por momentos passaram por rejeição, por abandono, por negligência, está sendo ali trabalhando.
E devemos falar a verdade, ou seja, devemos contar para a criança que ela é adotada. Daí a gente vai aqui, eu achei aqui uma parte que é de um texto, e dentro do texto está aqui em O Sexo e Destino, do autor espiritual André Luiz, consta a informação de que filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. Imaginamos, né, não falar a verdade para os nossos filhos que são adotados. É claro que em pais, né, dois casais, né, muitas vezes pode dizer assim, não, mas tem a questão da inseminação, né, pode trazer uma mentira maior ainda, né, mas isso só vai trazer mais conflitos ainda, porque além de muitos fatores que eles podem estar sentindo, eles ainda podem sentir a traição daqueles que receberam, daqueles que eles confiaram, né, de novo, ainda pode sentir a traição. É claro que crianças maiores já vão saber isso, né, já vão saber que são adotados, mas as crianças menores, as crianças principalmente das entregas responsáveis ou quando dos hospitais mesmo são deixadas, né, para adoção, então pode sim que alguém minta, diga não é filho biológico, quando na verdade em algum momento ele vai descobrir. Sendo mais indicado falar a verdade desde cedo, com base num diálogo franco e amoroso. Esse desde cedo, é claro que de acordo com a faixa etária, né, vai falando, né, de uma maneira mais didática, de uma maneira mais, né, que a criança vai entendendo, para que não seja também um baque quando for contar, né? Então, aos poucos, a criança vai recebendo essa informação de acordo com o seu entendimento, num diálogo franco e amoroso aqui, no sentido assim, ó, por que nós vamos dizer assim, ó, tu foi abandonado? Irmãos, irmãs que nos acompanham, nos assistem, essa criança já sabe que foi abandonada. Por mais que ela não diga isso, ela sente. Lá no fundo ela sente isso. Então não precisamos dizer isso. Não precisamos colocar mais traumas nesse ser. Não precisamos dizer assim, olha, aquela pessoa que fez isso contigo não merece teu amor. Não merece teu perdão. Pelo contrário, trabalhar o perdão. Trabalhar o perdão. A gente não sabe quem vai ver esse vídeo, quem não vai ver, quem vai ver essa nossa fala, dessa doutrinária, mas um dos maiores desafios para mim, por exemplo, foi dizer, quando a minha filha era muito pequena, conversar no vidinho, né? Dizer que a genitora dela fez tudo o que podia ter feito, que naquele momento era o que ela podia fazer, era o que ela podia oferecer, que estava tudo bem, que a gente precisava perdoar, que precisava ser gratos pela oportunidade dela estar ali, porque podia não estar. Então, é um trabalho que exige muito esclarecimento, exige muito amor, existe muitos laços assim, ó, que exige muito compreensão, que exige muito Jesus dentro da nossa família. Pedir para que perdoe, mas também respeitar isso, porque um diálogo franco e amoroso, a luz da orientação cristã. A luz da orientação cristã não é dizer assim, ó, tenha ódio dessas pessoas. Não, tenha ódio. Ama só aqui, ó. Me ama só eu, teu pai, enfim. Mas dizer não, nós te amamos demais, né? E vamos ser gratos por estar aqui.
ter essa gratidão. Tenhamos em mente que a família, quando baseada em diálogo fraterno e sincero, então quando a criança desde cedo vê que está tudo bem, que ela é amada, que não existe distinção, que não existe nada, que está tudo bem, que ela vê que os laços afetivos estão fortalecidos, de modo que a adoção torna-se algo secundário, que algo fica em segundo plano, ou seja, eu sou adotada, e daí? Né? Eu sou adotada, mas eu entendi porque eu precisava estar junto com essa família agora. Né? É aquela moça que Papai do Céu pediu para que ela fosse para uma família. Só que como ela não tinha como ir para aquela família, então ela fez uma grande aventura. Ela foi para a barriguinha de uma mulher que aceitou passar aquele tempo com ela, e depois disso ela nasceu. Daí quando ela nasceu, ela percebeu que o quê? Aquela mulher disse assim, não é aqui a tua casinha agora. Tua casinha é em outro lugar. Tem 2 pessoas lá que estão te esperando, que te amam. Esse é um diálogo amoroso que tu vai falar para uma criança pequenininha. Dela ter feito essa grande aventura. Então, desde cedo ela vai percebendo, nossa, como eu sou amada. Vai saber disso, vai estar dentro de uma doutrina, ou dentro da religião que seja, né? Porque hoje nós temos o que? A evangelização espírita. Mas para que tudo isso possa estar acontecendo, a família precisa também estar bem estruturada, no amor, com o diálogo, sabendo que somos pessoas que estão aqui para aprender, para amar. A adoção, ela é linda. Não é por obra do acaso. Eu não sei quantos pais vão estar nos assistindo que já adotaram, ou de repente você está nos assistindo e quer adotar. A adoção é linda, sim, mas ela exige de nós muito amor e muito Jesus. Muito. Hoje, nosso centro espírita, por exemplo, tem uma das maiores ferramentas para as crianças, e não só para crianças adotadas, para todas as crianças, que é a evangelização. Além de cuidar, mais uma vez a gente vai falar sobre isso, além de cuidar da parte da moral, também está cuidando das feridas que essas crianças estão trazendo. Até mesmo aquele que é biológico, que muitas vezes, de repente, lá quando estava no ventre, escutou alguma coisa, porque as que estão lá, o feto, aquela criança está se desenvolvendo, eles sentem. A gente sabe que sente. Ele está ali, ele está tendo aquela conexão. Muitas vezes nós mesmos precisamos cuidar da nossa criança interior, daquela ferida que ficou lá atrás. E que hoje às vezes faz com que sejamos adultos assim, que cometemos alguns equívocos, porque não trabalhamos aquela ferida que ficou. A adoção, ela é linda, mas ela também exige a responsabilidade de saber que um dia o filho vai perguntar, tá, mas e quem era ela? Quem era ele? E aí? O que nós vamos falar? E aí, como nós vamos abordar? Mas essa pessoa me deixou, me abandonou, eu tenho raiva? Não, não tenha raiva. Tenha gratidão porque te deu a vida e porque tu está aqui. Não forçando ter gratidão. E lembramos que gratidão por ter dado a vida. Jamais, e infelizmente a gente percebe ainda isso, de que muitas vezes os pais, principalmente, né, que adotam, dizem assim, mas tu tem que ser grato.
Olha o que eu fiz. Fez o quê? Tu não queria ser pai? Tu não queria ser mãe? Então, gratos por quê? Os filhos têm que cumprir o papel de honrar pai e mãe. Deu. Tá ali. Ser gratos porque nós adotamos, ser gratos porque... não. Gratos por gratidão, esperar gratidão por algum ato nosso é egoísmo. Fazer algo esperando um retorno é egoísmo. O amor, ele é da essência divina, o amor nos une, o amor, ele transforma, ele cura as feridas mais profundas que tem. Os laços que nos unem são os laços espirituais, como está no Evangelho. Não é só o de sangue, mas é os laços espirituais, porque um dia todos nós vamos nos reconhecermos mesmo como irmãos. Eu tenho certeza absoluta que os meus filhos são velhos conhecidos. Eu não posso afirmar quem é um, quem é outro, porque daí isso seria jogar o livro dos espíritos fora, né? Porque afirmar certas coisas, dizer certas coisas, ter certeza de certas coisas, a gente não pode fazer. A gente sabe que existem muitas possibilidades, mas a gente sente. Pai, mãe, sente. Cada vez que eu olho para os olhinhos dos meus filhos, eu tenho certeza que são os velhos conhecidos. E eu tenho certeza que esse reencontro, assim como os reencontros, todos os nossos reencontros, não é por acaso. É porque deveriam ser assim. Então esse assunto, como falamos, ele é um assunto muito amplo, muito amplo. Mas tenhamos todos uma noite, se você está assistindo de noite, um dia abençoado, com muito amor e sabendo que todos nós somos irmãos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós estamos aqui para evoluir, todos nós estamos aqui para aprendermos a nos amar, a nos respeitar. E os filhos são essa coisa linda que a gente tem. E a doutrina nos esclarece que a gente deve sim cuidá-los, assisti-los, lançar-nos, né, para que eles tenham voos altos, porque é nossa responsabilidade. Então nós precisamos sim passar esses ensinamentos do Cristo. Nós precisamos convidá-los a conhecer o Cristo. Conhecer o Jesus. Conhecer esse governador da terra. Conhecer esse modelo e guia. Conhecer o Mestre Jesus, como falamos na evangelização. A gente deseja a todos uma noite abençoada, com muita luz, com muito amor. E se por acaso tocou no seu coração essa vontade da adoção, por vontade, não por caridade, porque por caridade você pode fazer muita coisa para uma criança, não necessariamente trazer para casa, para ficar para sempre, né? Mas se tocou no seu coração, saiba que tem muitas crianças esperando um amor, assim como elas podem também dar esse amor. E esse amor, ele precisa se encontrar. Os amores precisam se encontrar. E quando se encontram, são lindos. É lindo. Porque o amor, ele é de essência divina. Uma boa noite a todos.